Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, estamos iniciando mais um programa A Voz da Tradição. Programa esse que tem o patrocínio da Erva Mate Barão. A Erva Mate Barão é o verdadeiro sabor do chimarrão. E temos também o patrocínio do Alfa X, condicionador de metais com nanotecnologia. Esse é o único, hein? Com essa especialidade. E o programa Voz da Tradição, como nós sempre prometemos, de trazer aos senhores grandes talentos em nossas entrevistas, em nossos programas. Porque o senhor que está aí do lado de lá dessa telinha maravilhosa da TV Tradição merece, em que devemos trazer sempre grandes talentos. E hoje eu trago para que os senhores assistam o nosso programa Matheus Kleber, esse acordeonista brasileiro. Seja bem-vindo, Matheus. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, esse é Matheus Kleber, apadrinhado ali, amadrinhado pelo... Não é apadrinhado, é amadrinhado. Aquele é o amadrinhador, né? É o Lucas Araújo. Buenas, Lucas, seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, fazer parceria. Vocês trabalham junto, ô Matheus? Olha, gente, primeiramente, uma boa tarde, Lamir. É uma tarde e noite, né? Porque tarde e noite, boa noite, estamos no meio do caminho. Exatamente, aqui. Estamos naquela de lusco-fusco, hein? Que tal? Uma saudação também a todos os telespectadores. Que prazer estar aqui no teu programa, Lamir. A gente fica muito contente com iniciativas como essa, em um espaço tão bacana que a gente pode mostrar um pouquinho da nossa arte.
Graças a Deus eu tenho tido as oportunidades de trazer ao nosso telespectador os talentos. Não são os talentos escondidos, são aqueles grandes talentos que nem todos conhecem. E aí quando surgem as surpresas, até hoje, faz tempo, hein? São muito agradáveis. Ah, coisa boa. Não tive nenhuma boa. surpresa desagradável, assim, de convidar para entrevistar. Sugestões, tu vem aqui, tu grava algum... Não, eu tenho um belo instrumentista, um compositor que eu vou te indicar. Aí me indica, eu não conheço. Mas são só coisas agradáveis, são grandes talentos que nem, como eu repito, nem todos nós conhecemos. Então, obrigado por aceitar o nosso convite e poder trazer ao telespectador da TV Tradição esse teu belo trabalho que tu vem realizando aí. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. E eu estava olhando o teu trabalho aqui, tu é de Montenegro? Nós dois somos de Montenegro, né? Mas atualmente tu reside em Porto Alegre? Atualmente nós dois moramos em Porto Alegre. Eu e o Lucas, nós somos amigos, trabalhamos juntos já há um bom tempo, uns 20 anos por aí, né? Mais ou menos. Um tempinho aí, né? A gente se criou junto lá em Montenegro, tocando, né, pelos CTGs de lá. Chegou a tocar em CTG? Toquei em CTG, tocamos muito tempo na Fundarte, que é a Fundação de Arte de Montenegro. A gente se conheceu lá, o Lucas era aluno de violão, eu de gaita, né? E desde então a gente tem essa parceria musical, que foi interrompida um tempo, que o Lucas foi para Brasília. Foi ser político, não? Não foi ser político, não, foi tocar. Desculpa a pergunta. Nada a ver com isso. Até porque se ele fosse ser político, ele não estava aqui tocando com nós, né? É verdade. Vou te passar um chimarrão quando a gente proser. E tá de volta, o Lucas está de volta aí faz uns 3 anos, e aí eu tive a satisfação de tê-lo gravando nesse trabalho, e agora estamos dividindo alguns palcos. Vamos chegar lá, sim, vamos falar nesse trabalho. Mas, ô Matheus, e tu disse que tocou para a CTG, tu começou a tocar gaita para a CTG, ou tu já é de família de instrumentistas? Não, o CTG foi um pouquinho mais tarde. Eu tenho um dindo que toca acordeon, que é o Luciano Roden, né? Sim. O interesse pela gaita veio através dele. Isso muito novo, assim, tinha 6, 7 anos. Eu comecei a tocar bem novo. E aí depois entrei para a Fundarte, Fundação de Artes, estudei piano lá também, paralelo ao acordeon. E o CTG foi um pouquinho mais tarde, né? Que é uma coisa que eu não tenho essa vivência dentro da família, assim, apesar de eu tive muito contato com a música gaúcha, mas não no CTG. Eu tive em casa, ouvindo os discos lá do Albino Manique, enfim, de várias feras que a gente tem na nossa cultura. Então a música gaúcha sempre teve muito presente assim na minha formação musical, mas não através do CTG, assim. Eu não tive essa vivência que o Lucas, por exemplo, teve, né? O Lucas, da família dele é bem ligado ao CTG. Eu tenho um mano que canta muito bem e tal. Para a CTG, ô Lucas? Canta para a CTG. Lá de Montenegro? Sim. Lá de Montenegro, Matheus Araújo. Vai um abraço aí. Um abraço para o Matheus Araújo. Já recebeu um elogio aqui no programa Voz da Tradição. Quem sabe? Sabe que esse pessoal dos CTGs eu tento trazê-los, porque eu sei do talento que eles têm. Eu sei do que eles ensaiam. Eu sei que quando vão participar de um Minarte ou qualquer um rodeio, o mínimo de erro perde o rodeio. E a gente sabe de tudo isso. Mas o problema é o tempo desse pessoal, tia. Eles estão dispostos a um ensaio, viajam, não tem tempo de organizar uma vinda e tal. Essa é a dificuldade. É verdade. Eu sempre digo que o CTG é uma grande escola que a gente tem aqui, né? Não só no meio musical, mas na dança, enfim. Grandes talentos surgiram no CTG, em festivais, então a gente tem essa facilidade e esse berço muito grande, né? A quantidade de artistas renomados, enfim, não vou começar a citar nomes. Não, aí nós vamos terminar o programa falando nome desses artistas renomados que passaram. Mas só agora na minha cabeça já veio uns 10, assim. Eu entrevistei, vamos falar 2 bem conhecidos por todos os nossos telespectadores da TV Tradição, o César e o Rogério, quando gravaram comigo, estão para vir gravar de novo, agora trazer esse novo trabalho deles. Para minha surpresa, o César tocava para o CTG São Gabriel, se eu não estou enganado. Eles são de São Gabriel, provavelmente. O César tocava e o Rogério se espelhava no César. Olha aí. E aí depois começou a cantar para o CTG. Então os dois cantaram para grupos de dança. Sim. Não, e até hoje a gente vê, porque eu vejo, volta e meia, o pessoal postando vídeo, uma gurizada, assim, 6, 7 anos, tocando uma gaita e a milhão nos concursos de gaita, CTG, de Enarte, enfim. Já passou alguns aqui pelo programa Voz da Tradição, como o Alexandre Bruneto, o João Lucas, deixa eu lembrar dos outros que são instrumentistas, que passaram por aqui.
Mas tem muitos outros. Sim, a gente estava falando há pouco do grupo Masbá, né? O Masbá, então, todos desse CTG, todos CTG. De repente surge uma ideia diferenciada lá e estoura. Por quê? Porque tem talento, senão não estourava. Sim. Não adianta inventar o que tu não sabe. Sim, sim. E essas, por exemplo, nós falamos aqui, antes de iniciar a gravação, tu mesmo disseste, nossas músicas são todas gaúchas, são instrumentais, tal, não tem como fugir disso. Tu faz um estilo diferente, mas tu não foge da origem, que é a tradição gaúcha, que é da nossa... Por quê? Porque tem história, tem vivência. E o CTG é isso, né? É uma grande escola. Tem uma frase que o Tom Jobim falava, que eu acho muito interessante, que ele dizia, se referindo à música brasileira, se nós não tocarmos as nossas músicas, quem é que vai tocar? Ele dizia isso. Ele dizia isso, e é bem isso que eu penso. Se a gente não tocar milonga, não tocar sem chamamé... Quem vai tocar? Quem vai tocar? Pô, a gente que está acostumado a ouvir isso desde pequeno, então tem propriedade para falar sobre esse assunto, para tocar sobre esse assunto. Então a gente tem que pode sim apresentar influências novas, enfim, mas não abandonar a tradição. Aqueles que abandonaram, a gente sabe que fica louco para voltar, né? Porque não sei se sente falta. Eu não sei se sente falta das nossas raízes ou se financeiramente também é mais viável tocar. Eu acho que aquilo que se faz com a alma, aquilo que sai de dentro, sempre apresenta melhor. Exatamente. Do que fazer algo que não tem conhecimento. Mas eu vou estudar. Não, tudo bem. E acima de tudo, que faz com sinceridade. Né? Exatamente. E isso se passa para o público, né? Sim. Essa sinceridade se passa para o público, né? Se passa a naturalidade que a gente não ensaia antes de falar. O músico, na hora de compor, ele fala, mas isso aqui não sei se eu vou... Não, mas eu vou deixar porque isso é coisa minha. E a gente vê composições aí fazendo sucesso que orgulha a gente, né? Que faz a gente ficar muito, muito feliz. Mas me diz uma coisa, tu também tu é graduado na URGS. Eu nasci em Montenegro, e morei lá até os meus 17 anos, e aos 18 eu vim aqui para Porto Alegre, onde eu estou radicado até agora. Eu vim para fazer a faculdade de música na URGS, né? Cursei lá composição, então foi uma vivência muito importante. Em que época tu terminou a URGS? Eu terminei em 2008, entrei em 2003, eu comecei super novo. Tu chegou a conhecer o maestro Jorge Praz? Não é da minha época. Não é da tua época? Não, porque o maestro Jorge Praz trocou para nós no Tiaraju, foi onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele já partiu já. Mas o maestro Jorge Praz foi o que tirou as nossas músicas, as partituras do piano para a gaita. E aí ele foi, vou estudar música. Ele disse, eu vou estudar música na URGS. Chegou lá e o professor botava ele a dar aula. Ele contava para nós. Claro, ele estava as cadeiras didáticas, ele fazia, mas chegava na hora, ele botava ele a dar aula, ele era maestro, né? Sim. Depois que eu perguntei se chegou a conhecê-lo. Não, eu não cheguei a conhecê-lo. Acho que ele é nos anos 90. Por aí. Não, mas ele estudou já. Ele não estudou quando jovem na URGS, não. Sim. Ele estudou na URGS já quando já estava veterano já. Ele já queria algo novo e foi estudar na URGS. Sim, foi um caminho inverso do meu, que eu entrei lá com 17 anos. Não, ele fez o caminho inverso. Assim. Eu acho que ele já era formado em música, eu não lembro agora da história dele. Mas eu sei que ele entrou na URGS, fez um vestibular lá e passou na URGS para estudar música. Eu já tinha um curso superior e foi fazer e tal. Dizer que ele, nas aulas, ele frequentava como aluno, o outro ele já frequentava como professor, tendo em vista o conhecimento que ele tinha, né? Sim. E depois veio a falecer, depois ele veio a falecer. Mas é um maestro, Jorge Praz, uma gaita também. Claro, tocava muito bem. Então quem passa por a URGS, eu sempre pergunto isso. E essas vivências que eu tive lá dentro foram muito importantes, mesmo não sendo assim no gênero que a gente acaba tocando, acaba trabalhando, mas me permitiu conhecer outros universos que eu ainda conhecia de longe, assim, então foi muito importante para mim na formação como músico mesmo, assim, tenho um carinho muito grande por aquela época, pelo que eu aprendi lá dentro, né? Hoje até a gente tem um facilitador e eu fico muito feliz por isso que a música popular hoje já tem um espaço bem grande dentro da universidade, né? Aqui mesmo na URGS faz 2 anos que tem o curso em música popular, então hoje já pode tocar chamamé dentro da universidade. E não podia antes na tua época, não podia? Não é que não podia, é que o foco do curso era outro, né? Era mais voltado para música erudita, era só voltado para música erudita. Né? Foi legal, como eu falei antes, porque eu conheci outro universo, então me trouxe muitas influências que eu uso até hoje na minha música. Mas eu sempre digo para os meus alunos, principalmente, que hoje eles são privilegiados de poder tocar e estudar a música que eles gostam, verdadeiramente. Já é um privilégio, assim. Já é um privilégio. E poder estudar isso dentro da academia, né?
fazer o que gosta dentro da academia, então eu fico muito contente com essas mudanças que têm acontecido assim na área acadêmica, não só na música, eu vejo no geral, né? O meio acadêmico estava muito separado da realidade, do mundo real, né? Tu via... Tu botava um diploma no bolso e ia fazer outra coisa completamente diferente que... Exatamente. Eu estava conversando esses dias com uma amiga psicóloga, ela me contando, ela está fazendo doutorado, ela, tu sabe que nos meus professores do doutorado, nenhum tem consultório, todos só dão aula, então... Queriam era ser assim? Professores. Então acabam sendo universos muito separados, e agora... Ainda bem que a coisa tá voltando, assim. Tem que se ajustar à necessidade do ser humano, da época, digamos, que aí que começaram. Isso que eu falei é uma realidade. Eu, quando jovem, fui estudar no Parobé para fazer engenharia na USP, não consegui passar tal. 10, 15 anos depois, eu estava fazendo jornalismo. Não tinha nada a ver engenharia com jornalismo, mas o quê? Quando provei e gostei, comunicação, eu quero comunicação. Não, pode ser comunicador, então vamos embora. Então aí tu acaba fazendo uma outra coisa por oportunidade. Mas tu abriu o programa com qual música? Uma música minha que chama Orvalho. Orvalho. Isso, é uma música recente, deve ter uns 2 anos essa música. Essa é a música número 1 desse CD. A música que o CD eu estou deixando para depois, para deixar o nosso telespectador preso ao programa. Nós vamos falar desse. Vamos fazer um suspense, não vamos? Esse aqui não é o teu primeiro trabalho. Pode ser solo o teu primeiro. Meu primeiro trabalho solo. Mas tu já participou de outros... de uma série de trabalhos, né? Então, para nós falar dessa tua parceria aí, eu vou te pedir para tocar mais uma para nós. Claro, vamos lá. Vamos agradar o nosso telespectador, menos prosa e mais música, e depois nós voltamos a prosar para falar dessa tua parceria aí, desse teu trabalho aí, que não é esse teu primeiro. Esse aqui é teu primeiro filho, mas já teve parceria em outros trabalhos. Já tive uns ensaios de filho, digamos. Exatamente. Assim. Vai tocar o que para nós agora, Já que a gente está falando em outros trabalhos, então... tocar uma música que está num disco de duo que eu gravei em 2010 com o Pedro Franco. Pedro Franco, que é violonista, hoje está morando no Rio, toca com a Maria Bethânia, enfim, está construindo uma carreira Isso bem... Isso que eu ia te cobrar, foi com ele que fez o primeiro trabalho. Então, foi com ele que eu gravei o primeiro trabalho, que foi um trabalho de duo. Que ano foi isso, tu falasse há pouco? 2010. 2010. Um trabalho mas foi recente, pô. 6 anos, hoje 6 anos, né? Aconteceu bastante coisa. Não, com certeza. Mas esse trabalho, né, teve diversas indicações pastorianos. Isso. Então, vamos tocar uma música desse disco que chama Milonga Manca. Uma milonga meio capenga, assim. Ele foi indicado para premiações? Foi, o Açorianos, né? A gente teve, agora não lembro, 5 ou 6 indicações para Açorianos. Foi bem legal. É um trabalho que até hoje, assim, rende frutos. A gente fez alguns shows, não só aqui no Rio Grande do Sul, a gente pôde levar nossa música Recife, para o Rio, em Goiânia, fizemos shows. Então, um trabalho que teve uma certa circulação, assim, no meio da música instrumental. Então vamos ouvir, Milonga Manca? Milonga Manca. Mas que maravilha. Vamos fazer essa milonga caminhar um pouco mesmo. Vamos fazer ela andar mais rápido agora.
Condicionador de metais Alpha X, o mais moderno condicionador de metal do mercado. O único com nanotecnologia. Alpha X à frente do seu tempo, diferente de tudo. Alpha X é um nanocondicionador de metais de última geração, pela sua excepcional afinidade com os metais, sob a ação da temperatura e pressão. Fixa-se na superfície das peças, criando uma barreira anti-atrito extremamente poderosa. Alpha X tem ativos polares que formam uma camada protetora adicional que potencializa ainda mais o seu efeito. Alpha X migra totalmente para a superfície dos metais, saindo do lubrificante. Alpha X não altera nem interfere nas folgas originais dos fabricantes. A barreira é nanométrica. Tu adiciona o Alpha X no motor a cada 20 mil quilômetros do teu veículo. Nas motos, a cada 4 troca de óleo. Tu encontra o Alpha X nas lojas de autopeças e centro automotivos. Alpha X é o único condicionador de metais com nanotecnologia. Milonga Manca, é isso? Milonga Manca. Foi o que nós ouvimos aqui com o Matheus Kleber. Isso é um pouco difícil de dançar, né? E o Lucas Araújo no violão. Difícil de dançar, né? Olha, milonga já não é fácil de dançar. É verdade. Milonga o cara tem que ter feito um curso de fandango muito bom. E Milonga Manca ainda é pior um pouco, mas ela é muito, muito gostosa. Ô Matheus, isso é composição tua? Composição minha também. Como é que tu te inspira para compor? Eu perguntei isso também para o Marcelo Caminha, porque uma coisa é tu fazer uma letra e criar uma música, vocês que são músicos. Outra coisa é só música. Como é que funciona essa imaginação para só compor a música sem ter a letra? Tenta, não sei se tu vai conseguir, tenta eu ia dizer, é difícil responder essa pergunta, mas eu tento assim, me basear muito em paisagens. Que nessa a primeira música que a gente tocou é o Orvalho, né? Eu tento imagina um orvalho e sai compondo. Um orvalho no campo, assim. E aí, tendo aquela cena na cabeça, eu tento criar essa imagem através da música, assim. Excelente, perfeito. Mas isso não é uma regra. Essa é a resposta que eu queria ouvir. Depois que eu fiz a pergunta, botei o homem numa enrascada. Mas não, tá aí, ó. Mas é difícil, assim, eu não posso te dizer que essa é uma regra. Não, sempre, não. Isso, tu age assim, tu compõe assim. E nem sempre. E nem sempre? Nem sempre. Tem músicas que, por exemplo, essa Milonga Manca não... Pois eu te perguntar, Milonga Manca, viu alguém mancando dançando a milonga e tal? Sabe que... Sim. Foi exatamente isso que exatamente aconteceu. Isso, sim. Eu imaginei agora. Eu tinha uma vizinha minha lá, então, um abraço para ela. É verdade. Nós não vamos falar o nome, senão tem que dar o direito de resposta. Não vai dar não posso certo. falar o nome, mas é ex-vizinha, nem é onde eu moro agora. Onde eu morava na época quando eu fiz essa música. Mas foi bem isso, vi uma pessoa mancando e, mas isso dá para fazer uma música com esse ritmo. Eu vou te pedir, por gentileza, passar o chimarrão lá para o nosso amigo Lucas, senão ele vai reclamar, porque a erva mate Barão circula aqui com mate saboroso. Mas, o Matheus, eu sempre tenho essa curiosidade dos compositores, sempre questiono isso. E eles, não, isso não tem inspiração. Um dia a gente senta, mas que isso dá uma música e tal. Como o Marcelo contou aqui no programa dele, o Caminho, nós vamos falar da tua parceria com o Marcelo também, que o Carlos Pelé assim, vem cá, tia, tu para fazer sucesso tem que sair do Rio Grande. E nós estávamos vindo de viagens para Dona Lucia assim, dirige que eu vou compor uma música. Quando chegou aqui a música estava pronta. Eu fico aqui. E aí tem uma bela música no trabalho dele. Por isso é que me gera essa curiosidade dos compositores. Sim. Porque eu sempre digo isso. O compositor é iluminado pelo Criador. Sabe? Não é para qualquer um, eu vou compor. Não é assim. O compositor ele é inspirado por algum dom, alguma coisa de poder trazer para nós essas maravilhas que vocês que compõem trazem. E o instrumental me cria esse paradigma. Pô, mas como é que... Poxa, como é que, né? Sim. E aí tu ilustrou muito bem agora. Então... tem uma frase que o Platão falava que eu acho muito legal, assim, não falando dos compositores, mas dos artistas de uma forma geral, que eles fazem um meio termo, o intermédio do mundo das ideias para o mundo real, para o mundo material. Então a gente, de uma certa forma, é responsável de trazer para o nosso mundo material essas ideias, né? Eu acho muito legal esse pensamento, assim, não só para a música, para a arte no geral. Né? Muito, muito bom. Gostei demais. Muito bom. Viu como a gente sempre aprende no programa? Ainda mais se tratando de Matheus Kleber. Que maravilha. Matheus, aí eu tenho aqui no teu
teu release, que foi 5 indicações para o Prêmio Açorianos desse... 5, respondeu. 5 indicações. Eu anoto para facilitar para o entrevistado aqui. Ainda mais um entrevistado ruim de memória que nem eu. Exatamente. Não. E tu teve também um duo com o Pedrinho, tu integrou o grupo Xquinas. Sim, o Xquinas integro ainda, né? Um projeto que ainda está em andamento, que é ao lado do Marcelo Corsetti, é uma banda de música instrumental, né, que também faz ritmos gaúchos com uma roupagem um pouco diferente, assim, com guitarra elétrica, enfim. Sim, um pouco diferente da nossa tradição, no caso. Toca a música gaúcha, mas diferente. Exatamente. Xquinas. Xquinas, é bem interessante. É de Porto Alegre, isso? É aqui de Porto Alegre. O Marcelo é de Santa Rosa, né? O Marcelo Corsetti, que é o idealizador desse grupo. Mas ele mora em Porto Alegre, os ensaios são aqui. A gente até está gravando um disco ao vivo, que é num lugar chamado London, que aí está saindo London Sessions. A gente armou essa brincadeira. A gente está gravando, né? Todo mês tem a última quarta-feira do mês uma sessão de gravação. E final do ano está saindo um disco ao vivo aí do Xquinas, que está indo já para o 9º disco, eu acho, 8º, 9º disco. Já tem um DVD, pelo menos? Já tem um DVD que foi lançado em 2006. É um grupo que maravilha. Que circula por aí. Que maravilha. E hoje tu tem um projeto com o Marcelo Caminha também, por isso que eu falei no Marcelo Caminha. Isso, eu trabalhei muito tempo com o Marcelo. Projeto Trinca? Não, com o Marcelo Corsetti, o Trinca. A Trinca é eu, Marcelo Corsetti e o Ângelo Primon. Eu tinha aqui com o Marcelo Caminha. Mas com o Marcelo Caminha também. Daqui, ó. Ângelo Primon e o Marcelo Corsetti. Exatamente. Esse é o Trinca. Isso. E com o Caminha é um grande amigo e parceiro de muito tempo de estrada, já que eu vou corrigir. São parceiros de muito estrada. Ele toca também com o Marcelo Caminha. O projeto Trinca é desenvolvido com os músicos e parceiros Ângelo Primon e Marcelo Corsetti. Isso aí. Agora não, tem que corrigir, porque não, ao vivo não, mas no mesmo tempo. São parcerias que tu faz também. São parcerias, eu me sinto um grande privilegiado, assim, por estar tocando com feras como esse que tu citaste, né? O Marcelo Caminha, um deles, o Marcelo Corsetti, o Ângelo, todos eles foram e são ainda até hoje professores, assim, né? Porque são instrumentistas, compositores que eu admiro muito e tenho a sorte de hoje poder estar trabalhando ao lado deles. O Caminha, eu toquei com ele 7 anos, gravei os últimos discos. Ele fez uma participação nesse disco. Nesse disco que também fez. Isso, né? Que maravilha. É um parceiro. A gente tem a felicidade, assim, né? O Lucas a gente se conhece há muito tempo, mas através lá de Montenegro, né? Mas através da música eu pude conhecer muita gente de muitos lugares e fazer grandes amigos, né? E esses aí com certeza estão entre eles. E hoje tu faz uma série de trabalhos, como professor, uma série de coisas. Esse pessoal, por exemplo, o Marcelo Caminha te chamou, tal. O pessoal precisa de um acordeonista brasileiro. Olha aqui, o Matheus Kleber é o cara. E aí acordeonista entra em contato contigo. Para tocar música brasileira, para tocar música gaúcha. Sim, também. Tranquilo. Música gaúcha nem se fala. Mas precisa de um gaiteiro bom, é só ligar para o Matheus Kleber. Estamos aí, né? Que maravilha. Matheus, faz o seguinte, eu quero contratar um Matheus Kleber. Eu devo te contratar como? Como é o teu contato? Tem um site lá que é matheuskleber.com.br. Matheus com TH, Kleber com K. matheuskleber.com.br. Lá eu tenho o meu contato, tem a loja virtual lá que dá para comprar o CD novo, congruências. Então, e também essas redes sociais, né? Estou em tudo lá, Facebook, Instagram, tem tudo. Twitter, tá só procurar lá Matheus Kleber que não tem erro. Hoje em dia é muito fácil da gente achar. E o telefone de arreio tem também, não? Tem também. Tem tal do WhatsApp, isso aí que é uma maravilha, né? É uma maravilha, então por tudo, né? São as facilidades, né, que hoje a rede virtual nos apresenta. Não tem mais fronteiras, né? Não só para tocar junto. Ontem mesmo estava gravando uma música de um parceiro que está morando em São Paulo, que a percussão foi gravada lá no Nordeste. Então, essas fronteiras que antigamente existiam, né? Para tu gravar um trabalho. Primeiro que aqui em Porto Alegre não tinha gravador. Tu tinha que ir para São Paulo, para o Rio. Primeiro era São Paulo e Rio, né? Tinha que ir para lá. Obrigatório. Tu quer gravar um trabalho, tu tem que ir para lá. Quer que faça sucesso, vai gravar em São Paulo. Vai para lá. Não tem... Então, hoje é muito tranquilo a gente manter uma carreira morando aqui
E eu também sou dessa filosofia do Marcelo Caminha, eu sou daqueles que fico aqui. Eu fico aqui. Eu fico aqui, né? Eu gosto muito de morar aqui e hoje não tem porquê. As redes sociais facilitam hoje a comunicação direta. Não existe mais distância, né? Não existe mais distância. Como diz minha mãe, as redes sociais é muito bom porque elas aproximam quem está longe e distanciam quem está perto, né? Porque é uma cena... É uma sábia. Senhora, sua mãe é uma sábia. É uma cena muito comum. Porque isso é uma grande verdade. É. Nós não estamos aqui, cada um com o celular na mão, porque estamos gravando um programa e estamos prosseando. Mas nós, gaúchos, temos esse privilégio ainda de estar com o chimarrão e estar prosseando. O chimarrão é algo que de estar conversando ainda com as pessoas. Nós não é que somos bairristas. Não, nós não somos bairristas. Mas ainda a gente nota isso nos próprios CTGs. O chimarrão, com certeza. O pessoal senta numa roda e vai conversar e depois se lembra do celular. Ah, vou tirar uma foto. Vamos, gente, tá tirando uma foto. Mas a prosa é prioridade ainda. A gente sente isso ainda. É mas hoje tua mãe está corretíssima. E é algo meio preocupante, assim, eu vejo a gurizada, é uma cena muito comum ver um grupo de jovens, cada um no seu canto com o celular, assim. Mas isso é normal, isso é normal. Eu fico muito assustado vendo isso. Assim. Uma festa, tu vai a uma festa, cada um num canto, fotografando a festa, e aí fico, mas poxa, tu tá numa festa, né, tchê? É verdade. Põe no silencioso e vai dançar, vai aproveitar a festa, né, que é muito melhor. Mas, o Matheus, eu pedi para tu tocar mais uma para nós, depois nós vamos voltar falando desse trabalho teu aqui, que eu sei que tu tem muito para falar desse bom trabalho aqui, que esse é só um começo, é um pontapé inicial. O que tu vai trazer para nós agora, Matheus? Vamos tocar uma música que está nesse disco, o nome dela é Chama. Chama? Isso. Vamos ouvir então.
erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, no programa Voz da Tradição de hoje, nós estamos apresentando o Matheus Kleber. E ao seu lado, no violão, ali, o Lucas Araújo. Matheus, enquanto nós prosseguimos aqui, eu te passo um chimarrão com erva mate Barão. E tá bem bom o chimarrão. Congruências. Congruências. Esse trabalho instrumental, todas as composições são de tua autoria. Nem todas. Tem 3 releituras, mas a maioria das músicas, são 10, né, são de minha autoria. Tem 3... dessas 3, eu gravei o Meus Amores, que é do Jaime Caetano Brown. Perfeito. Do Luiz Marenco. Fiz uma releitura para essa música. E gravei também uma música do Bebeto Alves, com Nelson Coelho de Castro, chamada Teu Segredo. Teu Segredo. Essa é uma canção, né? Teve a participação especial da Mônica Tomasi, que é uma grande cantora aqui do estado. E a outra que eu gravei, que não é minha, que está nesse disco, que depois até a gente vai tocar, é uma música do Raul Barbosa, que é um acordeonista argentino, que eu admiro muito. Eu e o Lucas fomos muito influenciados pela música dele. Quem é? O Raul Barbosa. Raul Barbosa. Isso, Raulito Barbosa. Raulito Barbosa. É, um grande tocador de chamamé argentino. Tu sabes que eu tenho público na Argentina. Quer dizer, eu tenho público por ser web TV. Opa. Por ser web TV, nós temos audiência no mundo inteiro. A TV Tradição é uma cultura gaúcha para todo mundo ver. Sim. E nós temos audiência no mundo inteiro. De brasileiros fora do país, né? Fora do estado, também bastante brasileiros. Chapecó, Santa Catarina, Mato Grosso, que eu lembro agora, na Amazônia. Pessoal que não perde o programa Voz da Tradição. Por quê? Porque nosso programa é tradicional, fala das coisas boas do Rio Grande, né? E a gente sempre traz para o nosso espectador grandes artistas. Então o programa tem essa audiência. E eu tenho também na França, tem uma audiência boa. Olha que legal. Olha, o próprio Raul Barbosa, ele mora na França, né? Ó, atualmente. Então, de repente até ele vai estar assistindo. Não, por que não? Onde o programa foi levado por entrevistados e hoje... E Argentina, entrevistei aqui o Marcelo Oliveira. Ao entrevistar o Marcelo Oliveira, comecei a receber um monte de elogios nas redes sociais. Uma pessoa que eu não conhecia, mas quem és tu? Tu solicitou amizade, né? Tu entrevistou o Marcelo Oliveira tal. Marcelo Oliveira, sou fã do Marcelo Oliveira. E aí ficamos amigos. E o que ela faz? Ela divulga o meu programa na Argentina. Olha que legal. Então, o artista leva para, como tu falou agora nesse grande... o Raul Barbosa. E ele já, mas falaram em mim, o meu programa, o programa estava lá, tal, o Matheus Kleber, tal. E assim vai, e pessoal, a audiência lá fora é grande. Porque aqui a gente tem facilidade, né, de encontrar a gauchada. Lá fora não é bem assim, né? E vem ao encontro daquilo que a gente estava falando, né, que a internet rompeu essas fronteiras, né? Hoje a gente pode ter contato com um compositor que está lá na França, com um amigo que está... E mostrar teu programa através da web. E sabes que às vezes a gente assim, falei em Mato Grosso, falei em Chapecó, acho que o pessoal não assistiu e tal. Aí esquece aquilo, né? O programa vai ao ar sempre às segundas-feiras, né? Uma entrevista nova. Aí lá pro quarto, quinta-feira, o pessoal, tava bom o programa de segunda, obrigado pelo abraço. Aí, então assistiu o programa realmente. Então tu vê o retorno que o pessoal realmente assiste. Tem CTG aí fora do estado, eles põem um telão no CTG, fazem um sopão, uma janta lá e põem o programa. Olha que para legal. Rodar. Porque é uma atração, principalmente para a criançada, né? E o CTG, o Lucas até pode afirmar isso que eu estou falando. Ele morou muito tempo em Brasília e tocou, inclusive, no CTG lá, muito tempo. Olha, os CTGs aí para fora, também andei tocando com o Marcelo mesmo. A gente foi lá para Goiânia, para o Piauí, a gente já foi tocar em CTG lá. Então, a gauchada está bem organizada fora daqui. A Amazônia Central assiste o nosso programa. Olha só, não, tem CTG na China. Olha, tem, China Velha. China Velha, mesmo, eu não sabia. Eu tive com o patrão, ano passado, não lembro se o ano passado, não é atrasado, e não perguntei para ele se ele assistiu o programa, né? E ele disse, não, eu te conheço, da Voz da Tradição. Eu disse, sim, sou da Voz da Tradição, mas o papo foi muito rápido, numa passagem rápida, não perguntei para ele. Mas com certeza, o pessoal que está fora é muito fácil, tu entra na internet. Sabe por que é fácil, o Matheus? Quando eu tiro férias, eu quero matar a saudade, que a gente não
passa um período sem gravar, eu entro lá no Face e revejo gravações que fiz, revejo. Então tu imagina um pessoal que está fora do país, tu imagina isso. Sim, cheio de saudades. Meu Deus, que saudade. Tu acorda de manhã com saudade, tu deita de noite com saudade, então imagina. Isso é muito gratificante, né? E esse pessoal da Argentina tocou fora também, Toquei, Mateus. já tive a oportunidade de tocar em Portugal, com o Marcelo Caminha mesmo, nós fomos para Portugal. Ano passado eu andei um tempo, ano retrasado andei um tempo por Londres, já tive aqui no Mercosul, Chile, Mercosul aqui direto. Chile, Uruguai. Eu gravei recentemente um DVD de uma cantora uruguaia, Ana Prada, né, um trabalho que eu fiz os arranjos. Foi uma parceria do Xquinas com a Ana Prada, então tem essa parceria musical, inclusive, com o Uruguai. Já andei pela Argentina, já toquei em Buenos Aires. Viajado. A gente vai. São aquelas coisas que eu conquistei através da música, assim. Isso eu sou muito grato, porque além de fazer o que gosto, a música me proporcionou essas oportunidades de conhecer não só lugares diferentes, mas pessoas diferentes e culturas diferentes, né? E a gente cada vez que viaja volta enriquecido. E volta diferente, com alguma... Sem dúvida, sem dúvida. Trocar sabedoria, trocar conhecimento, principalmente se tratando de cultura, é maravilhoso, né? É verdade. Porque tu começa a ver coisas que a internet nos mostra, mas é diferente tu presenciar e tu ouvir de quem vive e convive com aquilo, né? É completamente diferente, né? Graças às nossas redes sociais, o nosso Festeiro Farroupilha de Porto Alegre atrai hoje para Porto Alegre como um dos maiores eventos turísticos de Porto Alegre. O secretário de Estado diz que é do Estado, mas aí eu já digo que é de Porto Alegre, porque nós recebemos visitas, pessoas programam férias, são não brasileiros, programam férias nos seus países para vir ao Brasil, aí passa o Rio e tal, mas uma semana para poder ver o churrasco, comer o churrasco, ver as músicas, as atrações, e fazem aqui nos seus calendários de férias. Coisa boa, né? Eu fico muito contente e torço para que isso se amplie, que entre numa agenda de turismo internacional até. Perfeito. Assim como o pessoal vai para o Rio para ir no Carnaval, né? Nossa Semana Farroupilha pode ficar conhecida. Já está muito grande pelos artistas, pelos nossos turistas. Sim. Já está muito grande. Se recebe lá e a prefeitura criou um tal de turismo de galpão. Em 2013, que foi antes da Copa do Mundo, eles criaram o turismo de galpão. Com profissionais, formados em turismo e tal, para atender. Mas foi um sucesso. Porque aí pegavam os visitantes de outros países ou de outros estados e levavam nos galpões onde estavam acontecendo os eventos. Que interessante. O projeto que a prefeitura criou foi turismo de galpão. E aí trouxe lá meia dúzia de estagiários de turismo, sempre com a gauchada do lado, quando não eram prendas ou peões e tal, para poder, e que tinham um dialeto daqueles visitantes, né? Mas foi um sucesso o turismo de galpão, foi um sucesso no Parque da Harmonia. E aí gera a informação boca a boca, né? Corpo a corpo, gera, tu tem que conhecer. Porque essa é a melhor propaganda. Né? Essa é a melhor que existe. Eu tive lá, presenciei, foi isso, aí tu traz público, com certeza. Sim. Não, e eu tenho certeza que a nossa Semana Farroupilha só vai crescer cada vez mais. Assim, a tendência é essa e tomara, né? A gente torce muito para isso, porque pra gente... Mas, Mateus, muito se deve a isso que tu estás colocando, que vocês, artistas, viajam o mundo inteiro e trazem essa cultura de fora. Com isso, nós vamos ampliando os nossos festejos Farroupilha. Não é só aquela coisa massacrante. O que é coisa massacrante? Hoje é pezinho, cana verde, chimarrita. Amanhã é pezinho, chimarrita, cana verde. Sabe? As nossas tradições têm que ser assim? Sim, são nossas tradições. Mas tu poder apresentar essa diversidade de cultura é maravilhoso, tio. É maravilhoso. Isso faz com que o público venha assistir. Mateus, voltamos a falar no teu CD aqui. Quando é que tu iniciou a criação desse CD? Demorou muito? Era um projeto que tinha aguardado? Esse CD ele iniciou através de um convite do pessoal da Unicinos. Tem o curso de produção musical. E eles me convidaram para gravar 5 músicas para fazer tipo um projeto piloto desse curso de produção. Da Unicinos? Da Unicinos, né? Depois de ter gravado essas 5 músicas, eu fui me dar por conta. Não, mas espera aí, tem um conceito novo, algo... Te despertou Me algo... despertou, não foi algo planejado. Assim, não, vou fazer um CD assim, Vou assim, programar, assim. Vou lançar, não? Não. Quando eu vi, eu estava com metade do CD. E aí o próprio Marcelo, mostrando as músicas para ele na viagem, foi um grande incentivador. Não, mas peraí, tu tem que gravar um CD inteiro disso.
E aí eu já estava com metade pronto, gravei mais 5. E ele é muito especial para mim, porque como o nome dele mesmo já diz, Congruências, eu pude juntar diversas influências que eu tive. Pelos teus conhecimentos, Pelas minhas vivências vivências musicais que eu tive até agora, pelo menos, né? Então, ele, apesar de são ritmos gaúchos, milonga, chamamé, vaneirão, mas com uma roupagem diferente. Essa música que a gente acabou de tocar aqui, Chama, no CD ela tem flauta, tem cello, tem contrabaixo acústico, tem outras músicas no que CD tem... aqui ela está bem sofisticada, então. ela tem uma instrumentação que é pouco usual, assim, na música gaúcha, né? Tem uma milonga... Mas se torna agradável. É isso que é importante, é tu querer escutar a música. Sim, sim. E mostrar que pode sim tocar uma milonga no clarinete, tocar no vibrafone. Tem uma milonga aí que está no vibrafone, que está muito interessante, assim. Traz diferenciado. Um colorido diferente, né? E nesse CD eu busquei isso. Como era uma época que eu estava compondo muito, eu quis mostrar esse meu lado compositor, assim. Por isso, essa vontade de fazer cada música com um colorido diferente, com uma paisagem diferente, já que antes a gente falou em paisagens. Né? Então, eu busquei explorar bastante isso nesse trabalho, né? Que maravilha. Não só aquela coisa do acordeonista virtuoso e tal. E muito reto também. Tu abrange os teus conhecimentos dentro desse trabalho aqui. Sim. Tudo que tu já passou e puxa um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Exatamente, é um grande caldeirão, né? Tem coisas de... Isso só podia dar sucesso mesmo, né? Não tem como não dar, né? O pessoal te leva para tu gravar junto com eles e diz, não, mas esse é bom, vou trazer comigo. Aí junta tudo, meu Deus, dá um grande trabalho. Ô, Matheus, vamos ouvir mais uma? Vamos Então vamos ouvir mais uma, então. O que tu vai tocar para nós agora, Matheus? Já que eu falei no Raulito, vamos tocar a música dele, então, né? Beleza. Que é Fervente Ilusion, o nome da música. Presente Ilusion. Fervente Ilusion. Fervente Ilusion. Isso.
Condicionador de metais Alpha X, o mais moderno condicionador de metal do mercado. O único com nanotecnologia. Alpha X à frente do seu tempo, diferente de tudo. Alpha X é um nanocondicionador de metais de última geração, pela sua excepcional afinidade com os metais, sob a ação da temperatura e pressão. Fixa-se na superfície das peças, criando uma barreira anti-atrito extremamente poderosa. Alpha X tem ativos polares que formam uma camada protetora adicional que potencializa ainda mais o seu efeito. Alpha X migra totalmente para a superfície dos metais, saindo do lubrificante. Alpha X não altera nem interfere nas folgas originais dos fabricantes. A barreira é nanométrica. Tu adiciona o Alpha X no motor a cada 20 mil quilômetros do teu veículo. Nas motos, a cada 4 troca de óleo. Tu encontra o Alpha X nas lojas de autopeças e centro automotivos. Alpha X é o único condicionador de metais com nanotecnologia. Voz da Tradição maravilhoso, como sempre. Os senhores sabem que a gente sempre traz para os senhores o que é de melhor. Matheus Kleber, no programa de hoje, ali no violão, Lucas Araújo. Esse é o grande programa Voz da Tradição, que sempre se preocupa em trazer ao nosso telespectador, o senhor que está aí atrás do notebook, atrás na frente do seu celular, assistindo o programa, seja sempre bem-vindo ao programa Voz da Tradição. Sempre vamos trazer um grande talento aos senhores. Estamos no bloco final do programa, Zé Matheus. Viu como passa rápido? Passou muito rápido. Muito rápido. Verdade. Eu pedi Quando que a tu prosa passe é boa, mais um chimarrão lá para o nosso amigo o Lucas Araújo lá, para que ele não recebeie de voltar aqui futuramente. Matheus, eu sempre gosto de pedir aos meus entrevistados que assim, essa foi a primeira vez de muitas outras. Antes que nós continue o papo final, eu quero te pedir que tão logo tu acha que tu tem algum trabalho, mas eu vou voltar na Voz da Tradição. Vai entrar em contato conosco com e o certeza. programa vai estar à tua disposição, assim como o Lucas também. Muito para obrigado. nós regravarmos de novo, como tu achar que, eu fiz um segundo trabalho, fiz um belo trabalho. E eu queria te perguntar como é que estão os teus projetos, a tua agenda, como é que está a tua andança por aí afora. Já falamos todo o teu passado, tá, de muito sucesso. Como é que está daqui para frente? Como é que estão os teus projetos? Olha, a gente tem alguns projetos. Seguimos tocando, né? Por aí, tocando, normal. Semana que vem vamos com uma peça de teatro aí para Santa Maria. Aí tem semana que vem na outra semana que eu viajo para Santa Maria, semana que vem eu toco aqui no Sarau em Porto Alegre, né? No Sarau do Solar dos Câmaras, que é quarta-feira, às 18 horas. O programa está indo ao ar agora, segunda, dia 18. Então dia na 20, quarta, dia 20, tu vai estar no Solar dos Câmaras. Isso. Daí todos tá em convidados. tempo, então. Viu? Tá em tempo, já fica o convite. E quem quiser acompanhar a agenda, no site mesmo, mateuscleber.com.br, ali tem tudo detalhado, a hora certinha e tal. E eu sei que tu faz um trabalho muito bom da Orquestra Jovem da Fundarc, lá do Conservatório de Música de Montenegro. Como é que é esse trabalho, o Matheus? Então, eu em 2010 retornei a Montenegro, a Fundarc, agora como professor, dando aula lá para a gurizada, né? Foi aluno lá, assim, aqui eu foi e o Lucas fomos alunos. E agora volto como professor. Agora como professor, estou lá toda espetáculo. segunda-feira, né? Compartilhando um pouquinho do conhecimento e conduzindo os ensaios da orquestra lá. Inclusive a gente fez um trabalho com a orquestra que foi muito interessante, com músicas tradicionais gaúchas, com o pezinho, com a chula, com a chimarrita. Eu vi isso, eu deixei ele falar. e eu queria saber o seguinte, temos condições de trazê-los para o programa Voz da Tradição? Claro, podemos trazê-los. Então fica prometido no ar aqui, para os nossos espectadores, que o Matheus Kleber vai trazer então essa orquestra jovem lá da Fundarc. Só que nós temos que ajeitar, quantos integrantes são? São 20 e pouquinhos, 23, 24. E desse trabalho das são danças todos gaúchas... iniciantes, são todos músicos profissionais? É um grupo bem heterogêneo, assim. São iniciantes, são alunos, né? Sim. Mas tem desde aquele violinista que toca há 2 anos até a gente, o nosso pianista lá está fazendo o curso de música aqui na URGS. Então é um que pretende seguir na área, assim. Mas não... É um grupo de alunos. Né? Toda segunda-feira vocês dão aula lá? Toda segunda-feira tem um ensaio da orquestra. E essas danças gaúchas, saiu um CD e um caderno com todos os arranjos publicados. Então, quem tiver interesse nesses arranjos pode entrar em contato comigo. É uma formação bem
heterogêneo, assim, com violino, viola, flauta. Quem quiser esse trabalho, tu tens também para fornecer. Tem esse trabalho que também. Que maravilha, que espetáculo. Que não só o CD, mas as partituras também foram publicadas. Poxa, que legal. Também é uma forma que a gente acha de levar a nossa cultura também para o meio acadêmico, né? Porque sem dúvida nenhuma. Isso aí talvez não seja um sonho de muita gente. Mas aí vai fugir da tradição. Eu acharia maravilhoso isso. Pelo contrário, só divulga a nossa tradição. Né? Exatamente. E perpetua a nossa tradição, porque está deixando um documento escrito. Que foi uma preocupação que lá o Paixão, o Barbosa tiveram. Idealizadores. Se hoje a gente está aqui, vem muito dessa iniciativa de, vamos escrever o manual lá, vamos pesquisar, vamos registrar. Se o Paixão não tivesse sido um pesquisador, o que nós teríamos hoje? Exatamente. Se hoje a gente fala no pezinho, na chimarrita, é porque eles foram lá um dia e escreveram. Exatamente. Sabes que o programa da segunda-feira passada foi o programa Tropeirismo no currículo escolar do município de Taquara. Que legal. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto do tropeirismo ser currículo escolar. Olha aí. Fomos lá, gravamos um programa com o secretário de Educação e Cultura, com o criador do projeto, pesquisador e tal. Eu achei fantástico, porque entra no currículo escolar, não vai morrer. Sim. Certo? Porque a nossa tradição não morre pelos CTGs. Mas e o tropeirismo? Tu hoje não anda mais em cima de uma mula, em cima de um cavalo. Verdade. Tu hoje anda num carro zero, de avião, ou escreve na internet, não é isso? Mas Sim. isso não pode morrer. O tropeirismo, por exemplo, quem assistiu o programa, ou quem não assistiu pode assistir, fala exatamente como foi construído o Estado e o país. Que legal. Os tropeiros. Né? Verdade. Então, Imagina imagina a nossa música, a nossa pesquisa no meio acadêmico. Que maravilha que seria. Sim. Se pudesse ser incluído. E vocês fazem isso por intermédio da música. Através da música. A gente fica muito feliz quando isso acontece em outras áreas. E eu que trabalho com adolescentes, assim, eu sinto que por parte deles... Faixa etária desse teu pessoal lá, qual é? De 15 a 20 e poucos, assim, são adolescentes. Maravilha. Mas eu sinto que até por esse bombardeio de informações que eles têm através da internet, tem uma carência muito grande de estudar e de, no nosso caso, de tocar, mas indo para as outras áreas, de ler, enfim, coisas sobre a nossa cultura. Porque é quase que eles vivem quase que uma crise de identidade. Assim. Sem dúvida. Uma crise de identidade, e é um interesse deles, de, não, mas vem cá, como é que é? Levada de chamamé aqui. Então, Poxa, o Marcelo faz um trabalho muito legal através do violão gaúcho, né? Violão gaúcho, isso, o Marcelo tem. O primeiro programa que nós gravamos com ele foi sobre o violão gaúcho. E aí vocês fazem esse projeto lá. Bom, assim, Matheus, eu quero te pedir, então, mais uma vez, que tão logo a gente consiga organizar isso, porque são 20 e poucos músicos, né, alunos do Marcelo, do Matheus, para que possamos trazer no programa Voz da Tradição. Vamos trazer, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Nós aqui divulgamos a cultura gaúcha, porque aqui se faz cultura, e isso é a cultura gaúcha. Pode ser não interpretado por alguns, mas para nós, nosso entendimento, faz parte da cultura gaúcha. E eu quero deixar já de antemão combinado contigo para nós trazermos esse pessoal aqui novamente e o mais breve possível. Elomir, o que precisar aqui do amigo, pode contar comigo para tocar, vamos agilizar essa vinda dessa gurizada. E eu quero também te parabenizar pelo programa e pela forma como que tu conduz ele. Assim, obrigado. Nós nos sentimos muito à vontade aqui. Mas o programa é Voz da Tradição, a voz de quem? Não de vocês, que vêm nos contar a cultura. E tradição, o que é? É sentado ao pé do fogo de chão, mateando e proseando. Não tem que inventar. Eu não gosto muito de inventar, eu gosto de ser o mais natural possível. E é isso que eu procuro passar aos meus entrevistados. O mais naturalidade possível. E aí, às vezes, eu esqueci, parei que eu tenho anotado aqui. Isso é naturalidade. Porque senão tu vai ensaiar, isso a gente está cheio de ver, né, ô Matheus? A gente está cheio de ver nos canais de televisão abertos, corta, volta de novo, porque tem 10 minutos. Não, nós aqui não. O programa é bem à vontade. Parabéns pelo programa e vida longa à Voz da Tradição. Meus amigos, estamos chegando ao final do programa Voz da Tradição de hoje e eu quero agradecer a sua companhia e da Erva Mate Barão e do Alfa X, esse condicionador de metais maravilhoso que é o Alfa X, e a Erva Mate Barão. Passamos aqui proseando, mateando, e o senhor aí na sua telinha do seu computador ou do seu celular também, mateando, tenho certeza, não importa onde você esteja, eu sei que vai estar mateando. Porque quando eu me refiro a gaúchas e gaúchos de essência, alma pura, eu me refiro a todos aqueles que amam a cultura gaúcha.
Não precisa ter nascido no Rio Grande do Sul ou ter vivido aqui, basta amar a nossa cultura. Por isso que nós sempre nos preocupamos em trazer para os senhores grandes talentos. E nos assessorou, nos assistiu no programa de hoje o nosso cinegrafista André Jacques. Estamos no estúdio novamente, isso é maravilhoso. E no programa de hoje eu trouxe para os senhores o Matheus Kleber e o Lucas Araújo. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. A gente que agradece. Vou pedir que vocês encerrem o programa com mais uma bela música e dizer ao nosso telespectador que na próxima segunda-feira vou trazer mais um talento para os senhores, porque os senhores merecem, porque a cultura gaúcha se faz aqui. Até a segunda-feira que vem, gaúchas e gaúchos, de essência e alma pura. Matheus e Lucas, muito obrigado. Vamos encerrar com o que agora? Vamos encerrar com o Vaneirão, né? Pra Vaneirão, mas ficar feliz, né? Ficar feliz. E esse é daqueles que dá para dançar. Que maravilha. Então vamos ouvir. Já que tu perguntaste antes das paisagens, isso. Esse aqui é uma inspiração interessante, tá? Não, mas nos conta. Temos tempo, nos conta. Tem um tempinho para contar? Claro que sim. Não, é Vaneirão do Jerry o nome. Tá aqui. Tá aí, tá aqui, nesse eu disco. Vi aqui. Por que Vaneirão do Jerry? O Jerry do Tom e Jerry. Eu fiquei imaginando o desenho do Tom e Jerry com uma trilha gaúcha. Então eu fiz só que um Vaneirão do Jerry. Como se fosse a trilha sonora desse desenho animado. Vendo o desenho animado. Uma perseguição, assim, do Tom atrás do Jerry, né? E esse Vaneirão, ele está sempre modulando, então ele fica fugindo do Tom, por isso eu fiz esse nome. Que espetáculo. Vaneirão do Jerry. Beleza de explicação, beleza. Vamos ouvir a música agora, então. Imaginando o Tom e o Jerry. O Tom e o Jerry, isso aí. E assim nós encerramos o programa Voz da Tradição de hoje.